6 horas e 30 minutos da manhã, vamos falar das notícias do esporte com o nosso colega jornalista Felipe Melo. Felipe, hoje tem jogo da Copa do Brasil, né? Conta pra gente quem que entra em campo aí, bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Silvânia, a todo mundo que acompanha o Pulo do Gato, terceira fase da Copa do Brasil, aquela fase em que os times que estavam na Libertadores da América já entram nesta fase. Então hoje teremos alguns jogos, né? Às 4h30 tem Volta Redonda e Bahia, às 7 da noite Botafogo de Ribeirão e Santos, às 8 horas Internacional e CSA e às 9h30 São Paulo contra o Ituano. Também tem às 9h30 Fortaleza e Águia. São os jogos de hoje da terceira fase da Copa do Brasil, já com as equipes que não participaram da primeira e segunda fase, mas que garantiram vaga pela Libertadores da América ou pela Copa do Nordeste no ano passado. Enfim, são equipes que entram agora a partir desta fase na Copa do Brasil. E hoje também tem Liga dos Campeões, né? 2 grandes jogos da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, às 4 da tarde, Manchester City contra o Bayern de Munique e também às 4 horas, Benfica e Inter de Milão. São os jogos de hoje da Champions League. Manchester City e Bayern é um jogo assim que de 2 times favoritos para conquistar o torneio nesta temporada. Jogo de ida, né? Jogo de ida, isso. A fase começando agora de quartas de final. E a seleção feminina brasileira de futebol também tem jogo hoje? Hoje, à 1h da tarde, a seleção brasileira feminina enfrenta a Alemanha em Nuremberg, na Alemanha. Esse é o último teste antes da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de julho. Eu lembro que a seleção brasileira disputou a finalíssima, né, no último final de semana contra a Inglaterra, empatou no tempo normal, mas perdeu a partida nos pênaltis, né? E agora faz um teste contra a Alemanha. Um bom teste para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo, né? Então, 2 grandes seleções, a Inglaterra e a Alemanha em sequência, a seleção brasileira vai enfrentar para se preparar e chegar bem na Copa do Mundo deste ano. Mudando de esporte, vamos falar do basquete. Que campanha do Franca, Felipe? Que campanha impressionante, né? O Franca Basquete tem muita tradição desde sempre no basquete, mas a equipe do Elinho bateu o Flamengo ontem, venceu o Flamengo ontem e estabeleceu um novo recorde de vitórias seguidas no basquete nacional. Terminou a primeira fase do Novo Basquete Brasil de forma invicta numa partida histórica no Pedrocão. Terminou 83-70 para o time paulista. Um recorde, ao todo são 44 vitórias do time paulista na temporada 2022-2023, superando as 43 vitórias da equipe de Ribeirão Preto nos anos 2000, no início dos anos 2000. De quebra, o líder e atual campeão da competição, Franca, também conseguiu uma marca histórica de ser a primeira equipe a terminar a temporada regular do Campeonato Nacional de forma invicta. Nas 15 edições do campeonato foram 32 vitórias. Tá voando o Franca Basquete, do Elinho e do Hélio Rubens também, né? Lembrando sempre do grande jogador e técnico que foi o Hélio Rubens. Legal. Muito bem, Felipe Melo, e as notícias então do futebol, do basquete, dos esportes, sempre aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. O Brasileirão começa quando, hein? Já no final de semana, já. Opa. Já no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Os times hoje jogam a Copa do Brasil, né? Nesse meio de semana, e no final de semana já começa com tudo. O Campeonato Brasileiro aí tem jogo todo dia, praticamente. É isso aí. A Rádio Bandeirantes, claro, vai estar na transmissão aí de muitas dessas partidas do futebol para a emoção dos nossos ouvintes. Valeu, hein, Felipe? Um abraço para você. Um abraço, Silvânia. Tchau, tchau. 6 horas e 33 minutos da manhã.